Voltamos e seguimos. Saúde. Bom, a gente falou então da nossa identidade no primeiro momento ali e eu mostrei para vocês como que nós nos identificamos com essa ideia do mundo do trabalho, como nós nos mostramos para a sociedade, a gente de certa forma mostra um pouco do nosso valor de acordo com o que nós exercemos. Aí vocês vão dar esse tempo que eu vou tomar um cafezinho. Esse que inclusive não é de mamãe, como eu costumo dizer em sala de aula, esse aqui é feito por mim mesmo, parece que não está tão bom assim, mas dá para tomar. Brincadeiras à parte, vamos falar então agora das nossas relações humanas no trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando estávamos falando de identidade, mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais essa ideia das nossas relações humanas no trabalho, né? Então, como eu falei, a gente se identifica muito com o que a gente faz. Inclusive, antes de fazer, a gente, pela identidade, muitas vezes, com aquilo que a gente pretende fazer, a gente pode até estar, num determinado momento, vendendo a nossa força de trabalho para realizar a atividade de uma outra pessoa, mas nós podemos querer se capacitar para fazer uma outra função, uma outra prioridade na nossa vida. Existem então aqui relações que vão sendo trilhadas, que vão sendo feitas o tempo todo. É justamente essas relações humanas do trabalho que muitas vezes fazem com que nós não só nos identificamos, às vezes acabamos conhecendo pessoas. Como você me conheceu e eu conheci você, mesmo de certa forma virtualmente nesse momento, porque estamos atravessando por uma situação delicada para a humanidade, mas não quer dizer que nós não poderíamos nos conhecer de uma outra forma. De repente a gente poderia se conhecer em um banco de faculdade, a gente poderia se conhecer porque você estava fazendo determinado trabalho e eu precisei do seu trabalho em algum momento, ou vice-versa, você precisou do meu trabalho em algum momento. A gente poderia se conhecer numa situação até um pouco pior, por exemplo, num acidente, que tomara não seja isso, mas também é uma relação, uma forma de se conhecer. Mas o trabalho, exercer o trabalho faz com que nós consigamos exercer também em relações sociais, relações humanas. Olha que interessante, né? Então, quando você trabalha com determinada coisa, você automaticamente começa a ter com você um pouquinho também de pró-eficiência naquilo que você faz, independente do que seja aquilo que você faz, certo? Você vai conseguir exercer com uma certa facilidade aquilo e você começa a estar rodeado quase que já necessariamente por pessoas que fazem também aquela parte daquilo que você faz. Você começa a ouvir coisas e conhecer pessoas, ter relações sociais por conta do seu trabalho. É aquela mesma ideia de rede social que a gente tem hoje também, no sentido de que você tem redes, né? Aí Facebook, Twitter, Instagram e toda essa gente aí que não me paga para fazer propaganda, eu estou falando mesmo assim, ou seja, não temos uma relação de mando-obediência, mas dessa mesma forma, algumas outras formas já são relações sociais. Eu vou citar duas. Uma é o trabalho. Quando você se coloca no campo de trabalho, no mercado de trabalho, automaticamente você também já está se colocando numa rede de relação social. Você tem colegas de trabalho, você tem alguns que estão em nível hierárquico diferente dos outros, você tem uma relação direta, na verdade, com todos eles e algumas vezes relações indiretas também, com pessoas que você pode depois estar vindo a conhecer por causa desta rede, dessa ideia de cooperação que é o trabalho. Vou mostrar também uma outra forma que você tem, uma outra rede social, que é a comida. Isso é uma das maiores, acho que penso eu que é a primeira necessidade humana. Você lá quando era apenas um bebezinho, você acabou de sair lá da barriga da sua mamãe e uma das suas primeiras necessidades foi estar amamentar. E essa necessidade ela vai nos acompanhando durante muito tempo. Se você for pegar, por exemplo, a cultura hebraica, uma das formas prioritárias de pensar numa reunião dentro da cultura hebraica, também dentro da cultura grega antiga, era você se sentar para comer junto, certo? A gente tem um dos quadros mais famosos, por exemplo, do cristianismo, é a Santa Ceia. O que acontece? Você está se reunindo para comer junto, você está se confraternizando.
Em algum momento, sabe, o trabalho também ele vai ser esta ideia. Por quê? Porque quando eu estou exercendo, eu estou fazendo o trabalho, eu estou me comunicando necessariamente com alguém, de alguma forma. Bom, por exemplo, neste momento estou eu aqui, sozinho em determinado canto aqui na minha casa. Mas de certa forma eu estou exercendo uma comunicação que nem vai ser necessariamente indireta, porque você vai ver esse vídeo e logo mais você pode inclusive conversar comigo a respeito desse vídeo. Nós estamos exercendo uma relação humana e essa relação humana está se dando necessariamente no campo do trabalho. Pois é, eu estou aqui, fui contratado para estar gravando esse vídeo para te dar essa aula. Você tem um contrato também de aprendizagem e parte do contrato era estar assistindo essa aula, estar fazendo anotações sobre essa aula, estará aprendendo sobre essa aula. Ou seja, a gente tem uma relação aqui pessoal, uma relação interpessoal que ela se dá necessariamente no campo do trabalho. Ela se dá necessariamente no campo de uma necessidade que o ser humano tem como estando em sociedade. Quando a gente pensa naquela ideia que é preciso cooperação, ou até uma ideia que ela vem do mundo também cristão, do que ninguém cresce sozinho, a gente precisa estar um em cooperação com o outro, a gente consegue jogar um pouco disso também para o mundo do trabalho. Não é só jogar isso para o mundo do trabalho, é claro. Quando a gente tem no ideal cristão esta ideia que ninguém cresce sozinho, não é necessariamente por esse ponto que estavam querendo passar. Mas eu estou fazendo aqui uma certa contextualização que eu posso também levar para esse ponto. Eu posso olhar e falar bem assim, olha, nesta parte aqui da relação eu consigo pensar também que existe uma cooperação. Essa cooperação ela se dá de várias partes, em várias formas. Então veja bem, quando você cede o seu tempo para você fazer a atividade que uma outra pessoa propõe, certo? A pessoa que propôs aquela atividade, no caso vai ser o empreendedor, no caso vai ser o seu patrão, como a gente costuma falar, né? Ele vai ser o seu empregador, que é a palavra mais bonita. Ele se propôs a realizar determinada atividade empresarial. Ele se propôs a ter uma atividade que vai ser organizada e essa atividade de forma organizada vai gerar lucro. Essa aqui, na verdade, é a definição de uma empresa. Tá? Na verdade, o que é um empresário? O empresário ele é alguém que exerce uma atividade organizada e que essa atividade organizada ela está querendo bens, ela está querendo gerar lucro. Inclusive, se algum dia alguém precisar perguntar de você pode fazer vou dar um macetezinho aqui de cursinho pré-vestibular, na verdade, cursinho pré-bancas jurídicas, né? Se você pensar na sigla OAB, e aí não pensar nela como Ordem dos Advogados do Brasil, você consegue pensar OAB sendo a forma que você define o que é um empresário. Só que daí não seria OAB, seria A ou B. Ele exerce, ou até OAB, de forma organizada, uma atividade que tem por finalidade gerar bens, gerar lucro. E aí o que acontece? Muitas vezes essa atividade de forma organizada ela não consegue ser feita sozinho. E aí ele vai precisar de cooperação. Para precisar de cooperação, o que ele faz? Ele vai contratar, ele vai ser um empregador e contratar pessoas que vão realizar juntamente com ele ou realizar para ele a sua atividade. E aí então essa pessoa ela vai ter um lucro também, no sentido que ela vai ser paga, na verdade, para realizar a atividade de outro, né? Na verdade, a gente nem coloca bem a palavra lucro para quem está realizando a atividade proposta por outra, mas ele tem um salário para isso, ok? Então você tem uma relação, de alguma forma, muitas vezes você pode nem conhecer, inclusive, o seu patrão, realmente no sentido, o seu empregador, realmente no sentido de que você trabalha numa multinacional e coisa e tal, e o dono mesmo da coisa toda nem está ali perto de você, mas você tem uma relação direta com ele no sentido que essa relação se dá via contrato de trabalho. Uma outra relação que você tem também, que é uma relação direta no mundo do trabalho, é a relação com a sua gerência, a sua coordenação direta. Esse é aquele que também ele está no campo de ser empregado, ele tem uma relação profissional com o empregador, mas ele está ali num outro patamar que é aquele que está fazendo uma supervisão, ele está demonstrando, orientando como que deve ser feita aquela determinada atividade. Você pode ter outras formas de relação também ali mesmo no campo do trabalho.
Os seus colegas de trabalho, que eles trabalham com você, você também, de certa forma, você vai se relacionar com ele profissionalmente, também pode exercer relações pessoais no sentido que acabam criando laços de amizade. Em alguns casos acontece inclusive até casamentos ou namoros entre pessoas que estão trabalhando juntas. Por quê? Porque elas passam muito tempo juntas, elas começam a ter muitas coisas em comum, e a gente, na verdade, quando escolhe alguém para seguir a vida com a gente, é porque nós temos coisas em comum. A gente tem várias coisas. Por exemplo, uma pessoa que eu escolhi para seguir a vida comigo, a minha amada Simone, ela também é professora, embora não exerça mais, mas ela é historiadora. Então, de repente, quando eu estou falando desse, olha, vamos ver os historiadores, vamos lá ver os sociólogos, que eu estou falando, na verdade, são coisas que eu admiro, coisas que eu gosto, e aí, de repente, eu chamo a historiadora para seguir a vida comigo. Olha que coisa. Não sei se ela, de repente, gosta tanto do advogado, mas assim, pelo menos de mim, ela diz que gosta, mas já é alguma coisa, não é? Todas essas relações que elas podem, inclusive, vir para o campo pessoal, elas também têm a ver com as relações no trabalho, certo? Esse nosso estar em sociedade, necessariamente, ele vai ser uma relação que se dá no ponto de vista do trabalho. Eu posso nem estar pensando em relações também que não estão... Eu posso estar pensando em relações que não são vindas do trabalho. Só que como eu me coloco na sociedade, a forma com a qual eu vou ter a obtenção de um salário, ou em outros momentos a obtenção de um lucro, ele vem da força do trabalho, ele vem da força de venda do trabalho. Eu vou então, de certa forma, colocar que toda relação humana, ela vai se passar por algum momento, em algum princípio, ela se passa por uma relação que também vai cruzar com uma relação de trabalho de alguma maneira, certo? São relações que elas se dão também no campo social, não quero dizer, mas que ela passa por essa relação aqui, que é uma relação de troca, uma relação de venda de tempo, e são relações que em muitos momentos a gente acaba não conseguindo identificar realmente a hora que começa uma e a hora que termina a outra. A gente tem, às vezes, não pode não estar tão claro realmente a hora que começa a tua relação de trabalho, a hora que começa a tua relação pessoal. E é justamente por isso que era aquele começo. A gente olha e se identifica muito com aquilo que a gente faz. A gente entende que parte daquela nossa eficiência em alguma coisa é aquilo. E você pode falar bem assim, por exemplo, eu perguntar, ei, o que tu faz da vida? O dia tem 24 horas, então provavelmente você faça muita coisa da sua vida em 24 horas. Mas você fala, hoje eu faço tal coisa, eu já sou jardineiro. E você pode falar bem assim, hoje eu faço jardinagem, mas na verdade eu estou querendo fazer arquitetura. Então eu estou me capacitando para isso. Bom, você pode perceber, se eu perguntei o que você faz na vida, você provavelmente também dorme em algum momento, você se alimenta, você tem relações pessoais com outras pessoas, você pode estar numa relação de namoro, de noivado, de casamento, você tem uma relação com seus pais, uma relação com o seu cachorro, uma relação com o seu vizinho, ou seja, tem várias coisas que você faz durante o dia. Mas a gente olha um para o outro e fala assim, o que você faz? E você fala, olha, eu faço tal coisa. A relação humana que eu coloquei principal, que a gente olha como principal, é aquela que a gente faz no trabalho. Eu confesso, sabe, que sempre que eu vou falar de mim, eu tenho uma noção muito clara que falar do que eu faço profissionalmente é muito pouco de falar sobre mim. Tem mais N coisas que eu faço, e olha, o trabalho realmente é algo que eu gosto. Para mim, um dos grandes sonhos da minha vida era ser professor, era trabalhar na área do direito, trabalhar com música. Mas eu ainda acho que é muito pouco falar, quando eu for falar apenas daquela questão profissional. Mas eu sempre vou optar por ela. Por quê? Porque eu entendo que a relação humana, ela vai se passar necessariamente por esse ponto. Ela passa por essa ideia. E as outras relações que a gente vai ter, ela, quando é transformada numa relação de trabalho, ela tem uma certa valoração maior. E eu vou falar o exemplo da minha outra profissão, que é dar aula de música. Eu toco violão desde os meus 12 anos de idade. Aos 19 anos de idade eu comecei a tocar baixo elétrico, aos 20 eu dava aula, já comecei a dar aula profissionalmente. Então quer dizer que estou completando 20 anos como profissional de música, como professor de música. Que coisa, o tempo passa. Mas o que acontece?
Antes de eu dar aula profissionalmente, enquanto era só um hobby, era visto de uma forma. Era só uma brincadeirinha, não só visto por mim, mas visto como os demais. Como aquilo começou a ser uma forma rentável, como ser uma forma de ganhar a vida, foi ser visto de uma outra forma. Olha só, eu continuava sendo só músico, mas aí foi colocado um professor na frente do meu nome. Uma relação humana de trabalho, certo? Logo mais tem mais. Até.